O idoso que desgovernou o Brasil por 16 anos, que eu não vou citar o nome para não dar ibope para o imbecil, simplesmente perdeu a noção e o seu ego inchado, a sua necessidade de se autoafirmar, está fazendo com que vire chacota. Bom, ele tem mais de 70 anos e até na vida pessoal precisa mostrar que é o cara. Ele veio ao público, pasmem, para dizer que passou dos 70 anos, mas tem uma virilidade, que é o cara na cama. E diz que todos devem invejá-lo por sua potência. Pelo amor de Deus, como é que um homem chega nesse ridículo? Eu prefiro seguir o que o meu velho pai sempre me ensinou. O que acontece dentro de quatro paredes só interessa para quem estava dentro das quatro paredes. E quem deve dizer se o homem realmente é, com certeza, não é ele, e sim a mulher que está ao seu lado. Porque quem sai fazendo propaganda de algo que ninguém perguntou é porque vocês entenderam. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Meu nome é Romário Oliveira e o assunto de hoje: Dinastia do Tosco. O Brasil viveu 16 anos de penumbra, virado no avesso. A inversão de valores, colocada goela abaixo por um psicopata lunático que acreditava ser possível criar uma dinastia onde ele seria o grande czar, baseado em utopia e acordos recheados de corrupção. Não investiu em educação, não investiu em saúde, não investiu em logística. Ele simplesmente se resumiu a investir em propaganda. Foi o nada absoluto com herança terrível. E isso que foi o primeiro presidente, depois de muitos que o antecederam, a receber a inflação controlada. Inflação que para esses socialistas de shopping que vivem falando em comunismo, enquanto usam roupinhas de grife e são sustentados pela mesada do paizinho capitalista, não conheceram. A década de 90, o país foi engolido por uma inflação acima de 300% ao ano. O plano real que chegou com Itamar Franco, recupero, e foi mantido, levado adiante com FHC, organizou as finanças do Brasil. E quando esse imbecil assumiu, a inflação estava em 2 dígitos por ano. Sabe o que ele fez? Ele investiu em propaganda. Um exemplo grosseiro. Recebeu um terreno com base para construir um prédio de 30 andares. Construiu 5. Roubou o equivalente a 20.
e gastou 5 para fazer propaganda daqueles 5 que construiu. Um absurdo. Ele é todo errado. Bom, nas negociações internacionais, o Brasil virou o queridão, mas imagina como não seria. Não havia negócio, o país cedia. Ele se aproximava principalmente daqueles governos simpatizantes à sua ideologia, apenas cedendo. O que ele não investiu aqui, ele investiu lá fora, em detrimento das necessidades básicas do nosso povo. Dou exemplos. Paraguai, Itaipu. Itaipu no Tupi-Guarani significa pedra que canta. O rio Paraná nasce e corre uma grande extensão no território brasileiro. Por que a hidrelétrica foi construída justamente na divisa Brasil e Paraguai? E se eu falo de cadeira, por favor, não venham militantes puxar sitezinhos para tentar negar o que eu falo, porque na época da construção eu hospedava no Hotel Bourbon em Foz do Iguaçu, conheci, tomei café da manhã e recebi informações de muitos técnicos e engenheiros. Acontece que depois de um estudo feito, a velocidade que a água alcançava naquele local, naquela divisa, era ideal para uma hidrelétrica. Tanto que as águas batiam nas rochas e davam um som. Aí vem o nome Itaipu. Então foi feito um acordo. O Brasil construiria uma hidrelétrica de, na época, 18 turbinas. 9 no lado paraguaio, 9 no lado brasileiro. Tudo custeado pelo nosso governo. Porque para o Paraguai não interessava, ele não precisava dessa energia. Mas o governo brasileiro da época pensava no futuro e investia, ao invés de ficar em reuniões discutindo o surreal, nem contra nem a favor, muito antes, pelo contrário, né? Um velho baseadinho. Eles não estavam ali para filosofar, estavam ali para trabalhar, para pensar no futuro. Ficou então combinado o seguinte: o Brasil usaria a energia de 9 das turbinas. O Paraguai, 1/3 do produzido por uma turbina já era o suficiente. Então o Brasil compraria o excedente num preço um pouco acima do custo, num contrato de anos, para tirar o investido. Contrato assinado, todos ganharam, porque o Paraguai recebeu uma energia limpa e se transformou no maior exportador de energia do mundo. Ganhava pouco? Não. Para quem não investiu nada, o que vinha era lucro. Entrou aquele governo e simplesmente derrubou o contrato. E em prejuízo ao Brasil, ele aceitou pagar por uma energia muito mais cara. Mesmo fenômeno aconteceu na Bolívia, que o Brasil, a Petrobras, construiu todas as tubulações de gás para trazer o produto até as nossas casas. A Bolívia concordou em vender o gás mais barato até reembolsar o Brasil do investimento. Entrou o maldito, quebrou esse contrato, passamos a pagar gás mais caro. Sem contar os gastos no Porto de Mariel, as negociatas com a Venezuela, o dinheiro que saiu por debaixo do pano para o governo Kirchner. Esse era
o objetivo daquele cidadão maldito: mentir para o brasileiro e sugar. Mas o tempo passou, o povo acordou, Bolsonaro foi eleito e o avesso terminou. Os crimes e as negociatas do idoso maldito foram desmascarados e ele foi em cana. Agora está livre, graças ao abnegado esforço dos bobos da corte, fantasiados de toguinhas, que trabalham para proteger seus senhores feudais da Tavênia Meritíssimo. E o idiota saiu se achando o terceiro caroço do abacate. Queria botar fogo no país, sairia em caravana, instalaria uma revolução civil. O país ficaria ingovernável. Ele criaria a doença para se apresentar como remédio. Ridículo. A reação foi imediata. A população simplesmente ignorou. E aqueles que deram assunto demonstraram o asco à rejeição. Em paralelo, Bolsonaro continua trabalhando. E a diferença está justamente nas negociações internacionais. O atual governo mostrou para o mundo que está aberto a negociar, não a ceder. Então, quando eleito, Bolsonaro bateu firme contra a China. Os socialistas vieram, nosso maior parceiro, vamos perder tudo, será desemprego. Por quê? Por que a gente tem que estar sempre com o Pires pedindo pelo amor de Deus? A China tem o que a gente precisa, mas a gente tem o que os chineses precisam também. Então, acordo tem que ser bom para os dois lados. Qual foi o resultado? Uma China que nos anos do governo maldito investiu aqui 57 bilhões de dólares, acabou de assinar um contrato inicial de um investimento de 100 bilhões. E sabem em quê? Em logística, em estrada de ferro, em portos, em rodovias. Mas o que a China ganha com isso? Simples. Se baixar o custo operacional do Brasil, as mercadorias ficam mais baratas. Para eles é vantagem, pagarão menos. É assim que funciona o mercado internacional. Quando a gente aperta a mão fechando o negócio, tem que ser com a certeza que ninguém irá levar vantagem. Que os dois lados terão algo que realmente é importante para o seu sustento. E, em paralelo, essa assinatura de contrato, essa parceria com a China, desesperou os comunistas brasileiros. Porque eles achavam que se criasse uma revolta aqui dentro, seriam financiados pelo governo chinês, que tem a mesma ideologia. Eles são tão irracionais, eles vivem numa ilha de fantasia, que não entendem
ideologia, negócios à parte. Agora eu pergunto para você, socialista de shopping, qual o interesse que o governo chinês terá daqui por diante de combater Bolsonaro se com ele na presidência a China está fazendo bons negócios? Aprendam, chorem, assistam de camarote, porque eu vou dizer para vocês, enquanto vocês se rasgam repetindo críticas, tentando elamear o governo, buscando pelo em ovo, o Brasil começa a andar. Olha, eu pensava em fazer campanha para Bolsonaro em 2022, mas eu acho que não vai ser nem preciso. Os resultados serão tão visíveis que ele vai levar de lavada. E aquele tosco que se achava o terceiro caroço de abacate está tão desmoralizado que até os aliados leais que mamavam nas tetinhas da sua passárgada estão se afastando dele, porque hoje ter imagem associada a esse verme queima a 3x4. E gente como Ciro Gomes, que quem sabe do passado, quem conhece o cara, não tem dúvida que não vale porra nenhuma, é um traíra que se vende por 30 dinheiros, até esse está agora espinafrando o ex-padrinho. Então é isso. Graças a Deus, o Brasil está voltando aos eixos. E a esquerda maldita, verme, micróbio, que tentaram implantar a partir do Fórum São Paulo, está virando página virada de uma história a ser esquecida. E se você concorda, se você está com a gente, ajude o Sofá de Pobre a continuar. Vale, dê seu like, curta, é muito importante para nós. Inscreva-se. Não esqueça de clicar no sininho para receber novos vídeos e, principalmente, compartilhe nossos vídeos com amigos. E não deixe de comentar ali embaixo. Queremos saber se falamos a mesma língua e será ótimo aprender com vocês. E esses meia dúzia de 10 que estão aí, esses comunistas desesperados, que estão entrando em todos os vídeos, apenas para colocar o descurtir. Muito obrigado pela audiência e por mais essa demonstração de desespero.